Vou colocar aqui. Olá, turma. Boa noite aí. Boa noite aí, pessoal. Aparecendo alguma coisa aí já? Vou aguardar aqui mais alguém chegar, né? Caso alguém chegue. Senão, já vou dar sequência aí à nossa aula de hoje, né? E aí, Éder, certinho? Boa noite, professor. Boa noite. Vou ver aí se chega mais alguém para começar, né? Mas se não chegar, vou começar logo direto. Hoje estava puxado aí, quase não consigo chegar a tempo, né? Demorei para postar o material aí. Esse negócio de coronavírus está complicado. Tive que ir no hospital, tá cheio de gente com esse negócio aí. Tá bom. Bom, eu vou seguir direto para a aula aqui. A gente tinha parado aí em hidrodinâmica, né? Nessa parte de hidrodinâmica, de perda de carga, e a gente avaliou algumas fórmulas. E aí chega a parte dos exercícios. A ideia é continuar a partir desses exercícios, né? Então, a ideia aqui dessa parte é mais ou menos você dimensionar aí a perda de carga que a gente vai ter no nosso sistema, não é isso? Então, essa perda de carga vai ser importante para a gente saber o quanto vai perder de pressão à medida que sua água vai estar se deslocando ao longo da sua tubulação. Então, a gente viu lá que quando você tem reservatórios em hidrostática, né, o que dá carga hidráulica para o seu sistema, o que está pressurizando ele, é o nível d'água que tem nesse reservatório. Então, se ele vamos supor que seu reservatório esteja lá com 5 metros de coluna d'água nele, né? Tem 5 metros de coluna d'água e você tem aqui mais uma diferença de nível de 10 metros aqui, então, pelaquela nossa lei da hidrostática lá, você tinha a nossa pressão em determinado ponto, né, dado pelo aquele peso específico, vezes esse desnível que a gente tinha. Aqui a gente vai verificar com a água em movimento por esse trecho, né? Ela vai perdendo pressão em determinado ao caminhar por esse trecho, e à medida que ela perde pressão, a gente vai ter que verificar se a pressão no ponto desejado, se ela atende, né, as condições. Então, quando vocês forem projetar a rede de abastecimento de água, vamos supor que esse ponto aqui de baixo seja uma casa, né? Então, o mínimo de pressão que vocês vão ter que garantir é 10 MCA de pressão e o máximo de 50. E isso a gente tem que verificar se a altura desse reservatório, se ela vai estar atendendo o mínimo de pressão no ponto que a gente deseja, né? Ou se não está extrapolando o máximo. E se esse reservatório vai diminuindo ao longo do tempo o nível dele, o que está pressurizando ele vai ser essa linha mínima aqui, né? Então, que ele vai estar atendendo em determinado ponto. Então, você vai ter uma pressão estática lá e uma pressão dinâmica à medida que você tem o enchimento e esvaziamento desses reservatórios. Em algum momento a gente vai ver lá como é que funciona essa operação de reservatório, né? Aqui a gente tinha parado nessa aula, eu vou direto aqui então para a parte do exercício. Deixa eu só ver onde é que ele estava aqui. Eu acho que eu tinha pulado esse da perda de carga, né? Esse aqui de Haas-Williams. Então, que ele era bem intuitivo e bem simples de fazer. Ele só tinha quatro valores de coeficiente de rugosidade e vocês percebem valores maiores para os menores, né? Então, o valor maior quer dizer que o tubo ele está oferecendo menos resistência ali, né? Então, quer dizer que a sua perda de carga ela vai ser um pouco menor para esses tubos aí. Normalmente, eles estão associados a tubos novos, né? O Sidney algum dia perguntou sobre as características de materiais. Então, esses dias eu assisti uma palestra de um engenheiro da Saint-Gobain, então, que é a empresa que o Leone mencionou, né? E tem um catálogo para diversos tipos de tubos, eles trabalham muito com tubo de ferro fundido.
e ele mostra lá toda a parte de criação da tubulação, né? Então, talvez seja interessante aí para o Sidney, se ele quiser, depois eu passo o link ou coloco aí no Moodle para vocês, né? Essa parte associada aí à construção daquelas adutoras, né? Como é feito os tubos, as resistências dele, a diferença entre cada um. Então, bem interessante lá o cara mostrando essa composição das tubulações. Bom, a gente viu essas Boa formas. noite, professor. Aí o principal para vocês entenderem é que elas estão dizendo absolutamente a mesma coisa, né? Ela está dando uma fórmula para uma perda de carga. Então, ela está perdendo pressão à medida que se desloca. Então, você tem lá a Universal, Williams, Fourier por Rizal, entre outras, né? A gente vai ter diversos equacionamentos desse para computar a perda de carga e eles estão dizendo absolutamente a mesma coisa, só que eles utilizam unidades diferentes, são aplicadas para situações diferentes. A Universal, como o próprio nome diz, ela é aplicada para qualquer fluido, né? Inclusive gases, ela pode ser aplicada. A de Williams, a gente tem aquela limitação de até 50 milímetros e Fourier por Rizal, normalmente de tubos inferiores a esses 50 milímetros, né? E tem lá também de tubos de cobre, aço galvanizado, entre outros. Para cada uma delas, ela dá uma determinada equação. Por que tudo isso? Porque eles obtiveram isso empiricamente. A ideia, né, se a gente tivesse em condições normais hoje, a ideia hoje era verificar a aplicação daquela bancada hidráulica e propor esse dimensionamento da perda de carga e comparar com os resultados práticos, né? Para ter uma ideia de como é que os caras obtêm alguns coeficientes, aqueles coeficientes CAS, por exemplo, da perda de carga localizada, obtém através de estudo experimental, igual que a gente poderia fazer lá na sala, mas já que não tem, então eu vou ver como fazer aqui. Então, se vocês tiverem interesse, eu pensei em pegar a turma passada, o que a gente mediu lá, né, as medições que a gente fez nas tubulações e propor para vocês que calculassem, né, através delas, assim. Mas eu vou ver como vai funcionar direito isso ainda. Se eu conseguir fazer isso, ótimo. Se não, depois eu vejo lá o que é que acontece. Bom, eu vou passar aqui direto para onde a gente parou na última aula, né? Tá vendo se chegava aí mais alguém, né? Então, a gente verificou toda essa parte de rugosidade dos tubos. Então, isso aqui é interessante nessa palestra que eu falei do engenheiro da Saint-Gobain. Então, ele fala um pouco sobre essas características de rugosidade de material. A deles, eles preenchem a tubulação que, quando ela sai, né, ela sai com essa rugosidade bastante variável lá. E depois eles passam um cimento, né, por dentro da tubulação, de forma a padronizar e também evitar que eu acho que eu mencionei com vocês em algum momento, a geração de tubérculos, né? Então, esses tubérculos, eles vão obstruindo a tubulação. E à medida que ele vai obstruindo, ele diminui a seção, né? Então, se você diminui a seção e você quer mandar a mesma quantidade de água que tinha antes, consequentemente, você vai ter que ter mais velocidade, porque seu diâmetro diminuiu. Então, eu tinha um diâmetro maior, ele foi obstruído, ficou um pouco menor. Para passar a mesma quantidade de água, eu tenho que aumentar a velocidade. Consequentemente, eu aumento a perda de carga. Então, por isso que as perdas de carga, elas aumentam à medida que a gente tem um tempo maior, né, dessas adutoras implantadas em determinado local. Bom, então a gente vai ver aqui agora, então só relembrando aqui, essa parte de rugosidade absoluta. Então você tem essas saliências do tubo lá, e para a equação da perda de carga universal, quando vocês calculam, seja pelo diagrama de Moody, seja pela equação de Colebrook-White, ou diversas outras equações que vocês têm, tem uns que o F está de forma explícita, né? Forma explícita é o quê? Você já sai diretamente com o valor do F aplicando determinada equação. Só que vocês, ao aplicarem essas equações, vocês têm que verificar para que número de Reynolds elas são aplicáveis. A equação de Colebrook-White, que a gente vai ver em algum momento, ela é um processo iterativo, né? Para calcular esse F, ela tem um limite de do número de Reynolds no qual permite ela ser aplicada. E assim, tem diversos outros equacionamentos. Então, eu só queria lembrar para vocês, né? Quando forem aplicar, vejam a região de aplicação dos equacionamentos que vocês
estiverem aplicando. E para a equação universal, essa relação aqui, que a gente chama de rugosidade relativa, é bastante importante. A gente vai obter lá essa rugosidade absoluta dividida pelo diâmetro e obtém essa rugosidade relativa. Essa rugosidade relativa, você vai ter o diagrama de Moody, né? Você vai ter o eixo K da direita. Então, esse eixo vai ter essa relação aí da rugosidade relativa. A parte de baixo você vai ter um número de Reynolds. Aqui vocês vão ter diversas curvas, né? Quando você ligar com elas, quando encontrar o número de Reynolds que você achar aqui com o valor da rugosidade relativa que você encontrar nesse eixo, a interseção dos dois você vai ligar até o eixo da esquerda, né? Do seu ábaco lá, e assim você obtém o valor de F. A gente vai ver como isso se comporta mais à frente, que eu acho que os exercícios são referentes a isso aí. Bom, então essa rugosidade ela não é única, e é um dos problemas que quando você, eu não sei se você já disse, né? Mas quando a gente usa o EPANET, o pessoal tende a usar normalmente a equação de Rasmussen, porque é muito mais fácil a gente calibrar o C, que é aquele coeficiente de rugosidade da equação de Rasmussen, do que a gente conseguir calibrar o F, que é aquele nosso fator de rugosidade lá do sistema. Bom, então teve essas experiências aí. A gente, eu só vou adiantar aqui porque isso aqui eu acho que eu passei na aula passada. Só para a gente chegar direto onde a gente parou, né? Essa aqui é a equação, a gente vai chegar na equação universal quando vocês têm o escoamento laminar, o F ele assume direto aquele valor 64 sobre Reynolds, mas não vai ser nossa situação, né? Então a situação da gente, a gente vai ter que encontrar o valor de F. O regime laminar, tipicamente, ele é para isso aqui, ó, óleos pesados, melaços, caldas. Então, o que é que acontece? Você tem muita viscosidade nesses tipos de substâncias, né? E, consequentemente, a gente vê lá que o número de Reynolds de vocês, né, quando vocês estiverem olhando, ele é V vezes D dividido pela viscosidade cinemática. Então, quanto maior você tem sua viscosidade cinemática, o que é que você está fazendo com o número de Reynolds ali, né? Então, você vai ter alguma alteração. Como ele está no denominador ali, à medida que você tem esse valor grande, você vai ter um valor pequeno lá daquele seu número de Reynolds, né? E o contrário também é válido. Se o valor é muito pequeno dessa viscosidade cinemática, aí você tende a ter lá um aumento desse número de Reynolds. Nosso caso de água, tipicamente nosso escoamento ele vai ser turbulento. Então, ele vai se enquadrar em algumas equações que a gente vai ver mais à frente aqui. Vocês têm essa equação de Swain. Eu não gosto muito de utilizar ela, mas eu acho que o Volpato utilizava muito ela semestre passado e encontrava valores coerentes. Isso aqui é o que a gente chama de explícita, tá vendo? Então, você tem o F apenas de um lado da equação, que é o lado esquerdo. Se você aplicar aqui todos os valores que você tem, 64, número de Reynolds elevado à oitava, aqui aparece a nossa rugosidade relativa, tá vendo? Esse E sobre D, entre outros. Se você aplicar esse equacionamento, você vai encontrar um determinado valor de F aí. Mais para frente, a gente deve ver os limites de aplicação dessa forma, né? Em algum momento, eu devo falar para vocês, senão na aula de hoje, na aula seguinte, eu vou procurar estar passando essa faixa de aplicação desses equacionamentos que vocês têm. Bom, tem essa outra equação. Só que se vocês perceberem aqui, ó, o F ele já aparece dos dois lados da equação, né? No denominador nessa e lá naquela parte de cima do outro lado da equação. Então, o que acontece com isso é que ela está implícita, né? Você tem o F dos dois lados da equação. Então, a forma de você resolver isso aí é de forma interativa. A outra já estava explícita, né? Tinha o valor de F e você aplicando os valores já saía direto com eles. A daqui não. A daqui você vai ter que fazer determinados métodos iterativos. E é bem fácil de fazer na própria Cássio. Quem usa Cássio, a HP é mais fácil ainda. Mas na Cássio é muito fácil de aplicar. E provavelmente eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como fazer a forma interativa, né? De calcular o F pela equação de Colebrook-White na Cássio ou algo assim. Então, depois eu coloco um vídeo lá. Se não ainda hoje, esses dias eu estarei colocando aí.
Bom, essa daqui é aplicada para esses tubos rugosos em zona turbulenta, então você tem outro equacionamento aí, a mesma ideia, né, dos outros. Mas aqui eu tipicamente aplico essa aqui, ó, equação de Colebrook-White. Então a gente vai ter o nosso equacionamento de Colebrook-White mais ou menos dessa forma, para encontrar o fator de rugosidade. Então ele depende aí da rugosidade relativa, né, que você tem aquele E sobre D, e do número de Reynolds, tá vendo? E o F, como ele está dos dois lados do equacionamento, ele vai ter que ser obtido de forma interativa. Então, como é que você faz isso na calculadora, né? Caso alguém queira se adiantar antes de eu colocar um vídeo. Você tem que dar um valor de partida para o F aqui. Então, suponha que você coloque esse valor de partida 0.001. Então, você iniciou com esse valor de F. Normalmente, a gente vai ter a nossa rugosidade absoluta e o diâmetro da tubulação, quando você está aplicando esse tipo de equacionamento, não é isso? Então, você vai substituir os valores pertinentes a eles, E sobre D. O Reynolds, se você tem, provavelmente você vai ter lá para aplicar esse tipo de equacionamento também as condições para obter o número de Reynolds, né? Quais são elas? Velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Com isso, você obtém esse número de Reynolds. Então, se você não tiver velocidade, provavelmente você tem a vazão e vai conseguir achar ele igual. Bom, se vocês substituírem todos os valores aqui, ó, então vai virar tudo constante, né? E só vai ficar esse F. Então, como é que você vai fazer para fazer de forma interativa? Quando chegar a vez de colocar o valor de F, você coloca que ele é o answer da calculadora, entende? Então, tem na Cássio, se vocês observarem, lá embaixo tem ANS, né? Vocês têm como coletar esse valor de ANS e inserir aqui. Então, na hora que chegar a vez de colocar o F, você coloca o ANS da calculadora. E depois aperta igual várias vezes, né? Quando fechar seu equacionamento todo certinho. Quando você apertar igual várias vezes, ele vai convergir para o valor de F. Então, ele vai ter que dar exatamente igual, né? Aí esse é o método iterativo aí pela calculadora. Eu vou mostrar o vídeo em algum momento, vou fazer um para ficar mais fácil de visualizar, né? O que vocês vão estar fazendo. Bom, tem diversos equacionamentos, não vou me ater a todos eles, né? Depois eu passo uma lista, porque eu costumo utilizar os mais práticos aí. Outra situação é que vocês vão poder calcular por ábaco, né? Esse valor de F aqui de vocês. Nesse caso aqui, vocês têm um diagrama de Rose. Então, em um lado você tem 1 sobre F, em cima você tem o número de Reynolds, embaixo você tem Reynolds vezes F, e do lado direito você tem F. Quando é que você vai utilizar esse ábaco de Rose aqui? Você vai utilizar ele quando você não conseguir calcular o número de Reynolds pelaquela equação lá, né? V vezes D dividido por viscosidade cinemática. Para você não conseguir calcular, você não vai ter informações lá de, provavelmente, de vazão e de velocidade do sistema de vocês, não é isso? Então, provavelmente vai faltar alguma daquelas informações que vocês consigam calcular o número de Reynolds e quando faltar, a opção de vocês é vir para esse diagrama de Rose aqui, ó. Então, através dele, a gente consegue achar. E, para aplicação dele, esse eixo da parte de baixo, o de Moody, ele é o número de Reynolds, né? No de Rose, ele é esse RE vezes raiz de F. E ele já dá aqui o equacionamento, né? Ele vai ser D elevado a 3 meios lá, dividido por uma viscosidade, 2GHF e L, né? Raiz de 2G, HF e L. Esse HF é a perda de carga. Normalmente você vai ter lá então os valores de viscosidade, de diâmetro, de gravidade, de perda de carga e do comprimento da sua tubulação. Com eles, você vai achar esse valor de RE vezes F. Então, isso aqui que tem que ficar um pouco claro, que o valor que vocês acham quando aplica esse equacionamento é esse RE vezes raiz de F. Depois dele, a gente consegue obter o valor de F e com esse valor de F, a gente consegue obter a velocidade, entre outras coisas aí que a gente vai ver mais à frente como obter aí, quando eu fizer o exercício, né? E o daqui é o nosso mais comum, eu espero que vocês estão conseguindo ver, né? Esse é o diagrama de Moody. Então, o diagrama de Moody para vocês aí, ó, na parte de baixo, vocês têm ele em notação científica, né? Por que é que a gente fica falando lá para vocês que repete várias vezes, né? Provavelmente vocês veem em outras disciplinas, e tem aqueles limites de aplicação de 0 até 2000,
de 2.000 até 4.000, 2.300 até 4.000, de 4.000 em diante. De 0 até 2.000, 2.300 é laminar, de 2.300 a 4.000 transitório e de 4.000 em diante a gente vai ter turbulento. Esses valores são associados ao número de Reynolds. E aqui embaixo, ó, se vocês perceberem, tem notação científica 10 ao cubo, 2. Então, esse 2, ele está dizendo para vocês que é o quê? Que é 2 vezes 10 ao cubo. Se você sabe que aqui é 2.000, 2.300, né? Então, você já sabe que aqui, ó, é onde acaba o escoamento laminar, tá vendo? Ele vai lá até seus 2.300, para esse valor aí. Quando tem 4, ele está dizendo ali que é 4 vezes 10 ao cubo, 5 vezes 10 ao cubo, e assim sucessivamente, entende? Então, quando chegar em 10 a quarta, aqui, ele está dizendo para vocês que é 10.000, não é isso? Então, ele vai dizer que é 10.000, o que vier depois aí vai ser 20.000, 50.000, e depois que chega o 10 a quinta é o 100.000, entende? Então, assim que vocês vão usar esse gráfico, porque o número de Reynolds, a gente vai encontrar ele lá um valor de 480.000, vamos dizer. Você vai ter que converter esse 480.000 para notação científica, então você passa uma vírgula, né, para a esquerda, e a cada vírgula que você correr para a esquerda, você multiplica por 10 elevado a uma determinada potência. Correu uma vez, 10 elevado a 1. Correu duas vezes, 10 ao quadrado. 3 vezes, 10 ao cubo, né? E assim vai. Vocês vão conseguir fazer a conversão aí para notação científica e aplicar esse diagrama aqui de Moody, né? Corretamente. Bom, e aí vem essa questão. Então, a ideia é fazer essa questão aqui, a questão 4, né? Então, vamos voltar ela aqui para a gente ver como é que faz. Eu vou compartilhar a tela aqui do exercício. Deixa eu só ver como compartilhar aqui, né? Rapidinho aqui, pessoal. Estou vendo aqui que ele está escondendo algumas telas. Cadê? Achei aqui. Bom, então ele tem esse exercício aí. Vamos chegar nele, né? Deixa eu botar minha cara aí que estava aparecendo na tela. Desculpa aí não ter preenchido logo todos os campos antes, né? Mas eu falei no início, eu cheguei há pouco em casa, assim, passei o dia todo no hospital, né? Então deu uma travada. Então vou ter que fazer meio agora, né? Essas questões aí. Então vocês têm ali a tubulação de aço com 0,30 metros, né? De diâmetro. Então você tem a primeira informação D, como se fosse 0,3. Aí agora, provavelmente eu vou mostrar como usar o diagrama de Moody, né? Para essa questão aí. 300 metros de comprimento. Então, vou colocar aqui 300. Fazer sem formatar por enquanto, depois eu dou uma formatada melhor aí. A vazão, ele está botando em litros por segundo, o exercício. Então, você vai colocar 130, né? Temperatura, então, 15,5 graus Celsius. Você pode colocar aqui também. Aqui está ruim de aparecer o... Temperatura eu vou até deixar de lado. A rugosidade do tubo, quando ele fala rugosidade assim, é aquele valor de E, viu? Aquele valor de E de vocês, se ele está dizendo em metro, então você já coloca aí a unidade. Porque às vezes ele bota em milímetro, né? Os exercícios colocam em milímetro. Mas aí está dizendo que é 0,003 metros. Ele quer saber de vocês a velocidade em metro por segundo e a perda de carga, né? Bom, o que é que vocês têm de informação aqui? Vocês têm o diâmetro. Se você tem um diâmetro, você tem um comprimento, você tem a vazão. Eu tenho a rugosidade absoluta e ele pede uma determinada velocidade. A velocidade aqui, vocês podem aplicar
aquela equação da continuidade, né? Então, a equação da continuidade de vocês, Q é igual a A vezes V, não é isso? Então, V vai ser igual a 4Q dividido por π, né? Vezes D elevado ao quadrado. Por que isso, né? A área de vocês é πd ao quadrado dividido por 4. Se você quer obter a velocidade, o 4 que está embaixo ele passa multiplicando, vai ficar 4Q no numerador, dividido por πd ao quadrado embaixo, não é isso? Então, com esse equacionamento aí, vocês conseguem obter a velocidade. E é o que eu pretendo colocar aqui, né? A vazão de vocês... Opa. A vazão é 130, só que como está em litro por segundo, vocês têm que converter para metro cúbico por segundo. Para converter de litro para metro cúbico por segundo, divide por 1000, né? Então, você vai ter esse B4 dividido por 1000, que é referente à nossa vazão de 130 dividido por 1000. Isso aqui vai converter ela de litro por segundo para metro cúbico por segundo. O π, ele vai dar o valor de π quando você escreve assim no Excel, né? Já falei para vocês. E o nosso diâmetro, ele já tem metro aqui, vai ser aquele valor. E vocês têm aí uma determinada velocidade, né? A gente tem essa velocidade aqui de 1,84. Bom, se você achou essa velocidade de 1,84, o que é que está faltando para vocês para obter a perda de carga? Se a gente lembrar, a nossa fórmula da perda de carga é aquela universal, né? Para esse caso aí, F vezes L dividido por D. Tentar colocar assim separado, né? Para ver se fica fácil de ver. Vezes, vou colocar o vezes logo no formato da fórmula para facilitar depois. Vezes V ao quadrado dividido por 2G, né? Então, a nossa velocidade aqui é ao quadrado e o G ali é a gravidade. Bom, a fórmula é essa. A gente tem a nossa velocidade do sisteminha, a gente tem um comprimento, a gente tem um diâmetro e a gente sabe a gravidade, que é 9,81. Falta para a gente o valor de F, não é isso? Então, o que está faltando para vocês é o valor de F. Como obter esse valor de F? É isso que a gente vai ver agora. Você tem que fazer os passos lá. O primeiro passo que vocês têm que fazer, né? Calcular o número de Reynolds. Então, o que é o número de Reynolds? É aquele V vezes D dividido por viscosidade cinemática. Então, a nossa velocidade é essa. O diâmetro aqui é 0,3 dividido. A viscosidade cinemática pode adotar aquele 1,01 vezes 10 elevado a menos 6. É um padrão que tipicamente se adota aí para água, né? Então o pessoal costuma adotar esse valor aí. Bom, quando vocês perceberem, teve esse valor aí, ó, de 546.274, né? Era isso que eu estava dizendo, que ele vai aparecer um valor dessa forma, né? Se você não tiver sua calculadora aí já determinando de forma de notação científica, ele vai aparecer dessa forma aqui. Então, a gente tem que passar ele para aquela nossa notação científica. E isso aqui vai ser a mesma coisa que o quê? Eu corro a vírgula aqui que está nesse ponto 4, né? Uma vez, duas, três, quatro, 5. Então, vai ficar 5,4 vezes 10 à quinta. Não é isso? 5,46 vezes 10 à quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí. Bom, isso aqui, né? Esses 546.274 é a mesma coisa eu escrever ele assim. 5,46 vezes 10 à quinta, né? Claro que faltaria lá os outros valores para fechar exato,
mas quando a gente for olhar no diagrama de Moody, a gente vai ter que ir um pouco no olho, né? Depois vocês têm que calcular a rugosidade relativa de vocês. Rugosidade relativa é o E sobre D. Então, quem o E de vocês aqui é o 0,003. Isso aqui você só tem que ter cuidado em unidades, viu? Tá vendo que ele está dividindo comprimento por comprimento, né? Se eu estou dividindo comprimento por comprimento, ele é um adimensional, ele não tem dimensão, né? Então, se você divide, as dimensões dele, as unidades deles tem que ser igual. Você tem que colocar o E ou em milímetro e o diâmetro em milímetro, ou se o E está em metro, colocar o diâmetro em metro. Eu gosto de converter tudo para metro, né? Para fazer as aplicações. Então, nesse caso aqui, você divide E pelo diâmetro, como os dois estão em metro aqui, já fica mais fácil, e vocês obtêm esse valor de 0,01. Beleza. Vocês têm aqui agora o diagrama de Moody. Então, o diagrama de Moody, ele apresenta essa forma aqui, né? Você obteve o valor de E sobre D, então o valor de E sobre D, achou ele como se fosse 0,01, não é isso? A gente tem esse 0,01 aqui desse lado, né? Aqui ele, ó, 0,01, você tem um valor de E sobre D. Deixa eu pegar uma forma, né? Confirmar só se deu esse valor aqui mesmo de E sobre D, né? Bom, eu risquei ali, para ele ficar mais ou menos daquele jeito, né? E o valor do número de Reynolds de vocês deu 5,46 vezes 10 à quinta. Então, aquele negócio que eu falei com vocês, né? 10 à quarta, 10 à quinta, então tá a partir daqui. Eu achei 10 à quinta é o nosso 100 mil, não é isso? Então, 10 à quinta é a mesma coisa que 100 mil. O 2 aqui é 2 vezes 10 à quinta, que é o nosso 200 mil. 500 mil, o nosso deu 546,274. Então, ele está um pouco depois aqui desse valor de 5, né? Inserir, vou colocar aqui uma forma, né? Vamos supor que ele esteja mais ou menos aqui, né? Nisso vocês vão ter algo nesse sentido aqui, ó. Você vai ter o valor de E sobre D, que foi esse 0,01. Você vai ligar com esse valor que você encontrou da rugosidade com o número de Reynolds, e onde ele encontrar entre esses dois valores, você vai criar outra reta, né? Você vai criar outra reta direto no eixo aqui para encontrar o valor de vocês de F. E nesse caso aí, o valor dá um pouco abaixo de 0,04, né? Ele deu um pouquinho abaixo aí, vocês podem assumir ele como se fosse 0,038. Isso aí é meio no olhômetro, né? Então vai ser meio um pouco no olho. O bom daquelas equações de Colebrook-White é que você já vai sair com o valor direto, tá vendo? A daqui ela está um pouco abaixo, ó. A reta não está nem tão boa, né? Tá parecendo que está um pouco inclinada aqui. Algo mais ou menos nesse sentido aqui. Mas eu espero que vocês tenham entendido aí a ideia, né? Você tem que encontrar o valor desse eixo da direita de E sobre D, encontrei ele, encontrar o valor do número de Reynolds, a interseção dos dois, justamente onde bateu, você leva para outro eixo. Se tivesse nessa curva aqui, tá vendo? E se você encontrasse um número de Reynolds um pouco menor, você teria que seguir essa curva aqui ó, de 0,01, entende? Se ele desse para esse valor de 0,01 e o número de Reynolds estivesse aqui, por exemplo, fosse 10 à quarta, né? Vocês teriam que pegar esse valor aqui, tá vendo? E ele ficaria 0,04 alguma coisa. Então, é bem onde ele intercepta entre E sobre D e entre o número de Reynolds. Quando você leva para outro eixo, você sai com o valor de F direto. Então, pelo diagrama de Moody, né, vocês têm que F
é igual a 0,038. Pô, não foi ali. 0,038. Não tem, não. Ah, agora foi. Espera aí que mudou de página aqui. Bom, deu esse 0,038, agora fica fácil vocês obterem a perda de carga, né? A perda de carga pela equação universal vai ser F vezes L dividido por D, o L de vocês 300, o diâmetro em metro 0,3, vezes velocidade, a velocidade a gente calculou aqui, elevado ao quadrado, né? Dividido por 2 vezes 9,81, que é a nossa aceleração da gravidade. Bom, quando fez tudo isso aí, obteve esse valor aqui de 6,55, né? E isso aqui, a princípio, é a perda de carga de vocês. Quando vocês chegarem a esse valor aqui, você vai ter essa perda de carga no sistema. O que é que isso está dizendo? Que você perdeu essa quantidade de pressão à medida que sua água se deslocou por o sistema com essas condições. Aqui, ó. Então, se isso aí fosse um tubo na horizontal, vamos dizer, né? E você tivesse 10 MCA de pressão no início e você perdeu 6,55, então vai lhe sobrar lá 3,45 de pressão no ponto que ele chegue, né? Vamos supor, algo nesse sentido, né? Falando grosseiramente aí, seria algo assim. Bom, deixa eu ir aqui para a parte da aula, né? Não sei o que está aparecendo aí. Deixa eu tirar aqui, parar de compartilhar a tela. Bom, na questão... A questão 4 era para acabar naquilo ali, né? Naquele 6,56. Deixa eu ir para que vem a seguir a questão 5. Então, a questão 5 aí, esse exercício é interessante, né? Porque ele já te dá aqui, 2 reservatórios estão ligados por uma canalização de ferro fundido. Determinar a vazão, que é a diferença de nível entre os dois reservatórios, igual-se a 9,3. Se vocês lembrarem lá de uma aula que eu falei, a diferença de nível entre os reservatórios é a perda de carga do sistema, não é isso? Então, quando ele fala assim, que a diferença de nível entre os dois reservatórios é 9,3, que ele quer que iguale-se lá, então ele já está dizendo para vocês, ó, a perda de carga que eu vou ter de um trecho ao outro é 9,3 metros. Então, ele dá um valor para a viscosidade cinemática, um pouco diferente daquele que eu adotei, né, na questão anterior. Ele deu para vocês o diâmetro. E o que é que ele não deu para vocês, no caso aí? Você não tem nenhum dado de velocidade e vazão, não é isso? Aí vocês provavelmente vão cair naquela questão de calcular pelo diagrama de Rosen, né? Porque eu não tenho velocidade e vazão. Se você não tem velocidade e vazão, como é que você vai calcular aquele número de Reynolds, que é V vezes D, dividido por viscosidade cinemática? Então, essas coisas que vocês têm que prestar atenção quando estiverem fazendo esses exercícios. Pô, se ele não me deu velocidade e vazão, eu não tenho de forma alguma ali como obter meu número de Reynolds para o meu sistema, porque ele depende da velocidade. E se eu não sei velocidade e eu não sei vazão, consequentemente eu não consigo obter o número de Reynolds de vocês. Então vocês vão ter que dar um jeito, né, de contornar isso, e a forma de contornar a gente vai ver através desse exercício aí como é que vai ser. Deixa eu mudar novamente aqui para o compartilhar a tela, né? Cadê? Bom, então eu vou voltar aqui para... Deixa eu ver se aparece minha cara ali, né? A mesma coisa, o primeiro passo aqui é copiar os dados. Vou ver se eu aproveito aqui algumas coisas dessa... O diâmetro aqui eu tenho, que é 0,15. Vocês têm
a rugosidade aqui que ele dá, que é 0,00026, 0,26. Comprimento 360. Vazão a gente não tem agora, né? Velocidade também não. Isso aqui não entra. Para esse caso aqui, a gente vai ter que obter essa relação D sobre E. D sobre E. A gente vai ver porque é o inverso, né? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada porque é o inverso aqui. Pronto, os dados que tem são basicamente esses, né? E a nossa viscosidade cinemática. Então, vou colocar aqui a viscosidade cinemática, metro ao quadrado por segundo, né? Vou tirar igual, porque senão perde muito tempo aí fazendo essas. Depois eu ajeito isso e coloco aí uma forma mais didática, né? Aqui ele disse que o valor é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 866. Então, a gente tem esse valor aqui para a nossa rugosidade cinemática, ou para a nossa viscosidade cinemática. O D sobre E, então tem que estar em mesma unidade, só deixa eu confirmar aqui se eles estão, né? Então, os dois em metros. No diagrama de Moody, você usa E sobre D, então, que é aquela nossa rugosidade relativa. Aqui, quando você utilizar esse ábaco aqui, ó, vou colocar ele. Bom, como é que vocês usam esse ábaco aqui, o diagrama de Rose? É bem simplesinho, não tem dificuldade não. Aqui ele aparece D sobre K, tá vendo? Só que esse D sobre K, na real, é isso aqui que a gente encontrou, esse nosso D sobre E. Então, o D sobre E aqui, ele é 0,15 dividido por... Então, ele dá aproximadamente, né, 577. Então, você vai ter esse valor de D sobre E, 577. E o que são esses valores? São cada uma dessas curvas, tá vendo? Essa aqui aparece 40, 100, 200, 400, 1.000, 2.000, 4.000, 10.000 e por aí vai, 20.000, 40.000. Então, esse D sobre E vai lhe informar em que ponto vai estar isso aqui nessas linhas, né? O de vocês, você obteve aqui, ó, esse valor de 577. 577, se está de 400 para 1.000, quer dizer que ele está em um valor intermediário, né? Entre esses 400 e esses 1.000 aqui. Então, vocês têm que fazer tipo uma curva aqui, semelhante às anteriores, né? Onde se localizaria, né? Esse valor de vocês de 577. Beleza. Quando vocês aplicarem aqui esse valor dessa curva com o valor desse valor de RE vezes raiz de F, tá vendo? Então, a gente tem que encontrar agora esse valor de RE vezes raiz de F. Quando você ligar os dois, você sai com o valor de F aqui na direita. Então, a aplicação desse diagrama se dá dessa forma, né? É um pouco diferente daquele que a gente viu anteriormente. Nisso,